Estamos no mês de junho de 1964, e nas águas profundas da Marinha dos Estados Unidos, um veículo está capturando imagens de um submarino movido a energia nuclear afundado. O barco está despedaçado, espalhando destroços pelo fundo do mar, aproximadamente 190 milhas náuticas a leste de Cape Cod, Massachusetts. A região também é uma espécie de memorial para os 129 indivíduos que estavam a bordo quando a embarcação perdeu as comunicações enquanto estava em alto mar. Enquanto o veículo prossegue com a análise do navio, cada imagem busca proporcionar uma compreensão mais profunda do que ocorreu. O submarino, em 1963, conhecido como USS Fletcher, esse submarino representou a primeira perda de um submarino nuclear afundado no mar, marcando um ponto de virada significativo no projeto e operação de submarinos. Este desastre se tornaria uma assombração para a Marinha dos Estados Unidos, forçando monitoramento constante dos destroços em busca de sinais de contaminação devido à sua reação nuclear. Devido à natureza do navio, esse incidente permaneceu envolto em mistério por décadas. No entanto, como é comum, tudo se resume eventualmente a uma falha em um componente esquecido e treinamento inadequado. Hoje, vou explorar o mais recente desastre envolvendo o USS. Meu nome é Moisés, e seja bem-vindo ao A Arte de Desenvolver. A dificuldade residia em criar submarinos que fossem tanto rápidos quanto silenciosos. Nossa narrativa tem início no final da década de 1950, durante a Guerra Fria, uma época marcada pelas intensas tensões da corrida armamentista nuclear entre o Oriente e o Ocidente. Em ambos os lados, os militares estavam em uma competição para desenvolver mísseis nucleares maiores e de maior alcance. No âmbito submarino, durante as duas guerras mundiais, os submarinos provaram ser uma parte vital da capacidade de um país para conduzir uma guerra. Durante a Guerra Fria, essa importância não diminuiu, pois ofereciam uma maneira eficaz de pressionar os inimigos. No entanto, tradicionalmente, eles enfrentavam uma falha crucial: a limitação do tempo que podiam permanecer submersos. Originalmente, os submarinos contavam com motores de combustão ou, em alguns casos, usinas termoelétricas a carvão que não funcionavam eficientemente debaixo d'água, a menos que se quisesse sufocar a tripulação. Como resultado, eles eram obrigados a passar a maior parte do tempo na superfície para recarregar suas baterias e reabastecer o ar nuclear, tornando a recarga de energia uma questão crítica. O reator utilizado no jejum naval anterior focava na classe de submarinos Skipjack. No entanto, o design mais recente foi concebido para uma detecção mais eficaz do inimigo. Isso demandaria um casco maior em comparação com seu antecessor, a fim de cumprir sua missão de detecção de longo alcance. A embarcação possuía um grande arco montado com uma esfera sonar para aprimorar o centro de operações. A embarcação foi projetada para suportar uma profundidade de teste estendida de 1.300 pés ou 400 metros. Apesar de sua modesta envergadura, o design proporcionava uma velocidade notável de 33 nós. No entanto, devido ao espaço restrito, só comportava um periscópio. Essa característica singular a torna. A construção teve início em 15 de janeiro de 1958, no estaleiro naval de Portsmouth. O processo foi concluído em 28 de maio de 1958 e o submarino foi lançado ao mar em 9 de julho de 1960. Após essa etapa, foi oficialmente comissionado em 3 de agosto de 1961. Após a comissão, passou por extensivos testes no mar, conforme é praxe, para um navio de primeira classe. Em seguida, retornou a Portsmouth em 16 de julho de 1962 para um planejado período de 6 meses conhecido como shakedown. Estava pronta para inspecionar sistemas, realizar reparos e correções, ultrapassando novamente, o que não era especialmente incomum. Em um prazo de 9 meses, ela foi eventualmente recertificada e descomissionada em 8 de abril de 1963. Após a recertificação, estava programada para passar por uma série. Em 9 de abril de 1963, pela manhã, o USS Fletcher está se preparando para deixar Portsmouth por volta das 8 horas. Ao passar por Carey Point,
ela parte para o mar para encontrar o navio de recuperação USS Skylark. Os dois navios se encontram às 11 horas da manhã, e o submarino inicia seus testes pós-revisão. O primeiro teste é o mergulho primário, seguido pelo ressurgimento. Preparando-se para um segundo mergulho, ela atinge aproximadamente metade de sua profundidade total antes do Thrasher retornar. Roar, o submarinista, havia realizado cerca de 40 mergulhos de teste máximo antes. Portanto, em teoria, uma nova descida não deveria ser um grande problema, pois esta seria sua primeira vez descendo para um teste após a revisão. Sua descida foi cuidadosa, mergulhando lentamente em círculos mais profundos sob o Skylark para manter contato com a embarcação acima. A cada 30 metros de profundidade, ela parava para verificar a integridade de todos os sistemas. Às 7h47 da manhã, ela atingiu 400 pés, mas o comandante mais fresco, tenente-comandante John Wesley Harvey, enviou um relatório para o Skylark, afirmando que estavam verificando possíveis vazamentos, tudo bastante normal até então. Em um mergulho de teste realizado às 8h09 da manhã, o submarinista relatou que estava agora na metade da profundidade do teste. Às 8h35, ela estava se aproximando da profundidade desejada, a 300 pés. Às 9h12 da manhã, um teste do telefone subaquático foi concluído e considerado satisfatório. No entanto, não muito depois, o submarinista relatou, através de uma mensagem distorcida, que pequenas dificuldades ocorreram, com o ângulo positivo para cima tentando aumentar. Pouco depois, outra mensagem chegou, mas estava ainda mais distorcida, com apenas a palavra 900 sendo decifrada. Às 9h14 da manhã, o Skyler solicitou ao submarinista que transmitisse seu código de emergência, mas um silêncio ensurdecedor foi a única resposta. O Skyler continuou a tentar estabelecer contato. O contato com o submarino, agora estranhamente silencioso, foi retomado às 9h17 da manhã, mas as mensagens recebidas estavam distorcidas, com apenas a expressão etapa de teste sendo perceptível. Poucos segundos depois, o Skylight recebeu uma comunicação que parecia ser do comandante, descrevendo o som de um compartimento colapsando, um sinal preocupante. Embora houvesse a esperança de que o submarino estivesse enfrentando problemas de comunicação, o Skylight emitiu um alerta sobre o incidente. No meio da tarde, 50 navios da Marinha foram enviados para a área de busca. Na noite seguinte, sem sinal de recuperação, as famílias dos militares e um pequeno grupo de civis a bordo do submarino foram informados sobre a situação. O desaparecimento e a perda foram oficialmente divulgados ao público, e a esperança foi completamente perdida em 11 de abril. No dia seguinte, em 12 de abril, o presidente Kennedy ordenou que todas as bandeiras do governo federal fossem hasteadas a meio mastro por 3 dias. No entanto, as operações de busca pelo submarino Thrasher ainda estavam em andamento, envolvendo vários ativos navais, incluindo outros submarinos submersíveis e todos os navios de recuperação de superfície. Câmeras de alto mar do Laboratório de Pesquisa Naval encontraram alguns detritos, que mais tarde seriam identificados como parte do submarino Thrasher. O navio de pesquisa Triester foi enviado para a área de busca e começou a explorar o fundo do mar em junho. Em 1963, entretanto, foram identificadas deficiências em alguns dos navios utilizados na busca, o que exigia a aquisição de uma nova embarcação para lidar com o equipamento Heavy Deep Sea. A solução veio na forma do navio Mizar, que, após ser equipado com câmeras, luzes estroboscópicas para operações em águas profundas, sonar e um magnetômetro, foi despachado para procurar pelo submarino Thrasher. A operação teve início em 25 de junho de 1964, e em poucos dias, a seção quebrada do submarino foi encontrada no fundo do mar. O naufrágio mais recente estava dividido em 5 seções, criando um campo D de aproximadamente 1,4 milhão de metros quadrados, ou 134 metros cúbicos. O Triste 2, o navio de pesquisa utilizado na busca, desempenhou um papel crucial nessa descoberta.
Em setembro de 1964, um sucessor foi despachado para o local e conseguiu recuperar parte dos destroços, incluindo fotografias, detritos de reatores e o histórico operacional do submarino Thrasher. Esses elementos começaram a formar uma imagem do fracasso que, posteriormente, seria objeto de uma INVS. Sendo um submarino de energia nuclear de última geração, a Marinha dos Estados Unidos não estava muito disposta a divulgar a causa de sua perda. No entanto, devido às leituras de contaminação submarina, era necessário que essas informações fossem disponibilizadas ao público. Isso se deve ao fato de que o reator poderia potencialmente poluir o mar e, independentemente, poderia ser descoberto por outra nação. Infelizmente, o mistério acabou se resumindo a uma incerteza persistente. Uma explicação bastante comum e humanamente compreensível remete a um incidente que merece nossa atenção. Vamos retornar à investigação oficial da Marinha, que se concentrou em um momento potencialmente crucial para o desastre. Uma possível falha na junta do tubo de brasagem que se rompeu na sala de máquinas aproximadamente 9 minutos após o início do teste de mergulho. É razoável supor que a tripulação tenha tentado reparar a ruptura enquanto passava por uma transmissão ilegível. O comandante Harvey ordenou o aumento total da velocidade e o sopro do lastro principal para a superfície, mas isso não foi suficiente. Possivelmente, a tentativa de explodir a mensagem ouvida pelo Skylak, que envolvia o sopro do lastro dos tanques para purgá-los de água com ar comprimido, revelou-se, mais tarde, em experimentos, que a umidade dentro dos tanques poderia causar a formação de gelo nos filtros instalados nas válvulas. Esse acúmulo de gelo chegou a um ponto em que o fluxo de ar foi obstruído, reduzindo assim a capacidade do submarino de explodir os tanques de lastro e retornar à superfície. No entanto, submarinos não dependem apenas de soprar o lastro para alcançar a superfície, especialmente em profundidades de teste, eles normalmente aumentam a potência para emergir. Então, o que causou a falta de propulsão? Bem, a explosão do tubo na sala de máquinas poderia ter provocado um curto-circuito que, por sua vez, fez com que o reator soltasse as hastes de controle no núcleo. Um recurso de segurança chamado SCRAM seria acionado nesse cenário. Coisas realmente positivas, pois protegem o reator. Mas se você está inundando com água e precisa de energia para operar procedimentos em uso na Marinha, o tempo não permite reagir rapidamente a reinicializações subsequentes de um SCRAM. Novamente, isso faz sentido, pois um SCRAM é um sistema de segurança crucial durante a viagem e seria necessário algum tempo para investigar por que a confusão ocorreu. No entanto, isso não é ideal quando você está inundando de água e afundando, adicionando mais questões sobre o funcionamento do reator. O oficial de controle, Tenente Raymond James, não estava a bordo do mais fresco na época, e em vez disso, seu papel estava sendo desempenhado por Jim Henry, um marinheiro recentemente qualificado pela Escola de Energia Nuclear, sendo provável que ele assumiu essas responsabilidades. Teria seguido rigorosamente o protocolo e não conseguiu reiniciar o reator sem energia, o que significava nenhuma capacidade de emergir. Agora, mais pesado devido ao rompimento do tubo, o destino do mais fresco estava selado. No entanto, embora o desastre tenha tido uma natureza técnica, o elemento humano foi a causa final. Não seria apenas a tripulação, mas a Marinha como um todo. O Thrasher entrou apressadamente na lista da Marinha e, geralmente, com o treinamento da equipe sendo uma tarefa apressada. O que achou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like. Assista ao último vídeo do canal. Até a próxima!